Uma aliança de amplo espectro não seria indispensável para garantir a governabilidade futura, se o ex-presidente Lula voltar a comandar o país, já que é muito improvável que a esquerda passe de 150 cadeiras entre 503 deputados federais e de 20 senadores dos 81 que integram a Câmara Alta? Veja, depende do que a gente entende por governabilidade, né, Breno? Porque essa aliança tão ampla, ela, na verdade, impede a governabilidade em determinadas questões, né? Impede que a gente avance no programa de governo que não seja completamente restrito ao mínimo do mínimo. Então, acho que é necessário que a gente entenda, porque quando a gente fala de governabilidade, inclusive, é uma palavra que nasce da ciência política mais conservadora, certo? Vai ser colocada em circulação, sobretudo, pelo Samuel Huntington, que era um cientista político de extrema-direita. Mas então a gente acaba entendendo governabilidade como sendo restrita à maioria no Congresso, mais as pressões do capital. Aí que está a governabilidade, dessa maneira que se entende. Você tem que reduzir as pressões do capital e garantir a maioria do Congresso. Mas a gente tem que entender a governabilidade como estando vinculada profundamente às correlações de forças sociais mais amplas. Então, essa governabilidade, assim, eu concordo com você. Eu acho que é difícil que a esquerda aumente, tanto quanto seria o ideal, a sua presença no Congresso. Mas, por outro lado, esse conjunto de alianças, essa coligação do tipo coração de mãe, que cabe todo mundo, que está sendo feita, também é um obstáculo ao crescimento da esquerda no Congresso. Quer dizer, como é que a gente vai dizer para o eleitorado do Lula que precisa escolher candidatos ao Senado, à Câmara, que estejam aliados à esquerda, se a direita está abraçada ao Lula da mesma maneira? Então, você está despolitizando, você está trabalhando contra a educação política, está trabalhando contra de pressão. Eu acho que a governabilidade ela não se resume, então, à maioria no Congresso. A governabilidade tem também com a capacidade de pressão social sobre esse próprio Congresso, e o caminho que foi adotado trabalha contra a ampliação dessa capacidade de mobilização, de organização e de pressão. A derrota de Bolsonaro e um novo governo Lula poderiam abrir espaço para o ressurgimento de uma esquerda antissistema com força popular? Ou esses fatos, a derrota de Bolsonaro e a eleição de Lula, seriam a demonstração derradeira de que apenas uma estratégia moderada de mudanças graduais por dentro da ordem tem viabilidade? Eu vou emendar com uma pergunta de um espectador nosso, Davi Vilela, que contribuiu com o Superchat. Cenário otimista, Lula venceu. Ele é capaz de fazer um governo de mobilização popular ou tentará uma transição que permita conservar o estado atual? Olha, Breno e Davi, eu não acho que exista uma resposta já dada, certo? Eu acho que isso vai vir da dinâmica da luta política. Eu não tenho dúvida, eu acho que já deixei claro isso aqui, que a gente precisa de forças de esquerda com um projeto antissistêmico, até mesmo para fazer a esquerda moderada andar um pouco. E eu acho que o governo que vai, esperamos, assumir em 1º de janeiro de 2023, é um governo, e isso é próprio do Lula e do lulismo, que é um governo suscetível a pressões. Certo? Então, se a gente simplesmente, como eu vejo, infelizmente, setores da própria esquerda, às vezes, colocando, se a gente simplesmente vai dizer que Lula sabe mais e deixar de fazer as nossas reivindicações, de apresentar o nosso programa, a gente vai voltar a deixar a direita ter o monopólio da pressão, e daí a gente vai ter um governo que vai simplesmente restaurar alguns princípios básicos da ordem democrática liberal, que são importantes, mas que dificilmente vai ser capaz de trabalhar para enfrentar os nossos padrões de dominação e de desigualdade estrutural. Agora, se a gente tiver a capacidade de mobilização popular, essa mobilização não vem do governo, e é isso que é importante. Essa mobilização tem que vir da sociedade civil, dos movimentos, dos coletivos. Se houver mobilização popular,
Isso sim, eu acredito que a O gente vai governo ter não tem um papel na mobilização popular? Volto a repetir o exemplo do chavismo, mas também o governo de Evo Morales. Poderia ter, mas eu não acho que vai vir do governo Lula-Alckmin, certo? Então a gente vai ter que fazer de outra Deveria forma. ter, mas se haverá é uma outra história. Mas eu acho que se a gente for capaz de produzir essa mobilização, se a gente não ficar naquela paralisia de que esse é o nosso governo, não vamos pressionar porque nós temos que defendê-lo em todas as circunstâncias, certo? Eu acho que a gente tem um governo que será mais sensível a essa mobilização. Então, acho que cabe a nós fazermos o nosso papel também. Tá? Eu sempre penso, por exemplo, no exemplo da questão da democratização da comunicação, certo? Os governos do PT não avançaram nisso. Né? Houve até a conferência, houve algumas iniciativas isoladas que sempre foram retiradas quando os donos dos meios corporativos começaram a estrelar. Mas por que isso também? Porque faltou do nosso lado a capacidade de mobilizar o governo, se mexeu de acordo com as pressões que recebia. Então, acho que faz falta a nossa mobilização. A gente não pode esperar que esse chamado venha do governo, porque não vai vir, mas eu acho que se houver essa iniciativa, se a gente tiver capacidade de ir construindo isso, eu acho que um futuro governo Lula terá algum grau de receptividade a pressões vindas à esquerda.